Ron, o Cavaleiro do Espaço, o inimigo infiltrado, a Guerra dos Espectros. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço, o inimigo infiltrado. Essa história foi publicada originalmente em 1984, na 55ª edição da revista do Ron, e aqui no Brasil saiu em 1989, na edição 10 da revista X-Men, da editora Abril. E aí nós temos, no cabeçalho da página, acima do título do X-Men, né, a frase: a Guerra dos Espectros continua. Então, na verdade, parece que os espectros, né, acabaram tendo mais destaque do que o Ron, né, porque esse arco se estendeu também para a história dos X-Men. Na capa original a gente vê o Ron Starshine, né, observando ali uma criatura, ou mais de uma criatura, emergir de frascos de sangue. Né, e é sobre isso que a história vai falar. O Ron, a Starshine e a agentes da S.H.I.E.L.D. eles chegam até o Hospital de Misericórdia de Atlanta e eles encontram uma multidão desesperada de pacientes e funcionários fugindo do hospital. O que está acontecendo lá? Quando eles penetram, né, no interior do hospital, eles veem uma série de monstros, né, das aparências mais horripilantes possíveis, e esses monstros eles estão emergindo de corpos de pessoas. Né? É uma cena assim que lembra em parte a série de filmes do Alien, né? Aquela criatura que ela se incuba em outros corpos para conseguir se reproduzir. Né? E depois ela explode, né, o corpo do seu hospedeiro, matando ele consequentemente. Aqui é uma coisa parecida. Né? E aí as criaturas que emergem desses corpos, né, atacam os outros pacientes e funcionários do hospital. Então é uma cena horrível, você tem criaturas espalhadas por todo o saguão. O Ron ele usa o analisador de energia para saber do que se trata, né, e ver que não são espectros essas criaturas, elas são criaturas que têm origem na Terra. Né? Os agentes da S.H.I.E.L.D., o general Locke, ele pergunta, né, se essas criaturas por acaso são humanas, né, se é isso que ele está tentando dizer. Ele fala: ó, se elas eram, elas não são mais. Né? E aí começa então a luta. Né? Os agentes da S.H.I.E.L.D., o Ron e a Starshine lutando contra essas criaturas, né, despachando para o limbo, matando, até que todo o saguão está livre. Então o Ron e o Starshine eles prosseguem, né, e vem uma cena sim, devastadora, né? Corpos por todo lugar, sangue espalhado, portas destruídas. Né? Em uma das esquinas ali, o Ron acaba encontrando mais uma criatura que ela despedaça a parede e agarra o Ron. Né? Mas a Starshine o liberta, né? Assim, Starshine ela tá totalmente mudada, furiosa, vingativa, e ela não tem nenhum momento assim de misericórdia agora. Né? O Ron até ele para, né, tenta ver se as criaturas ainda são, né, tem alguma parte, né, humana que possa, né, resgatar antes de liquidá-las. E aí eles prosseguem, né? Eles prosseguem até encontrar um vulto carregando, né, um corpo ali. É o Rick Jones. Rick Jones está ali segurando o corpo da sua médica. Né? Ele acha que ele inicialmente pensa que o Ron e Starshine são os responsáveis por aquilo. Né? Ele até fala para eles matarem ele, né? Fala: o que vocês estão esperando? Me matem logo. Né? E aí ele... mas aí acaba contando o que aconteceu para eles, né? Como que ele está ali com o corpo da doutora nos seus braços. Ele estava ali no seu quarto, né, tocando seu violão, apesar da notícia, né, do câncer, estava tentando lidar com aquilo. Aí chegou o enfermeiro com o sangue para fazer a transfusão. E aí o enfermeiro, na hora que ele vai colocar, não sei porquê,
né? Ele vai usando uma seringa ali, ele acaba se picando com o sangue, e aí ele começa a se contorcer, a, a ter uma espécie de espasmos, né? Falar que ele está queimando ali por dentro. O Rick Jones e a doutora, né, vêm assustados aquilo acontecer. O enfermeiro está se debatendo, né? Antes que eles possam buscar alguma ajuda, né? Uma criatura, ela despedaça, né, o tórax ali do enfermeiro e emerge de seu corpo, e ela ataca a doutora, né? Ataca de forma tão letal que a mata imediatamente, né? E aí o Rick Jones pega o seu violão, né, tem uma reação imediata ali e ele golpeia com toda a força, né, o seu violão contra aquela criatura até matá-la, né? Mas aí ele vê que, né, foi tarde demais, não conseguiu salvar a médica, né? E aí ele acaba se, né, aquela informação que ele dá para o Ron Starshine é a pista que eles precisavam para saber a origem das criaturas, né? Que de alguma forma foi após ser contaminado com sangue que o enfermeiro ele acabou dando origem ao monstro, então o problema está no sangue, né? O Ron então usa o seu analisador de energia para analisar o sangue que ainda está ali no quarto e ver que esse sangue está contaminado, né? Está contaminado e tem rastros da feitiçaria espectral. Então existem monstros, né, que estão ali embutidos, né, no sangue. Eles partem então rumo ao banco de sangue, né, para encontrar a origem desse mal, né, e o Rick Jones vai atrás. Ele vai atrás deles, né, ele já está acostumado com a ação, né, e vai atrás. No meio do caminho eles acabam sendo atacados, né, eles são atacados por mais dois monstros, né, um deles ainda está com o corpo do qual ele emergiu, né, preso a ele, né, um monstro de duas cabeças agarra o Ron, né, e um outro monstro acaba ali envolvendo a Starshine, né, derrubando ela no chão. Mas, né, os cavaleiros espaciais eles conseguem lidar com aquilo, né? O Ron ele decapita uma das cabeças do monstro de duas cabeças, depois despacha ele completamente para o limbo. E a Starshine, né, para quem o Rick Jones ficou gritando para o Ron ajudar, né, ela se liberta sozinha, né, com seus raios ópticos, né, ela despedaça a criatura e fala que ela não precisa de ajuda de nenhum homem, né, para acabar com essa escória do espaço, né. O Ron ainda fala que essas criaturas aí, elas não são espectros, né, que elas uma vez foram humanas, né, mas ela fala que é melhor ele deixar a sua misericórdia de lado aí, né. Eles continuam, eles prosseguem até o banco de sangue, né, o banco que ele é fechado por uma porta de aço. O Ron, com as próprias mãos, ele arranca a porta, entra na câmara, né, no banco de sangue, e com seu analisador de energia ele verifica o conteúdo de todos aqueles invólucros. E aí ele descobre que tem um monte de monstros, né, que estão ali na verdade embutidos, né. Na verdade não são as pessoas que viraram monstros, elas são somente hospedeiras, né, como na história do Alien, né. Esses monstros que estão dentro do sangue, eles se infiltram na pessoa pela transfusão, né, crescem dentro delas, né, e aí emergem. Quando a Starshine vê então que todo o sangue está contaminado, ela começa então a usar seus raios ópticos para ferver aquele sangue e destruir. Mas acontece que os vidros eles se despedaçam, né, e as criaturas ali elas se espalham pela toda a sala, né. O Rick fica ali apavorado, né, com todo aquele sangue lá vindo sobre ele, né, se espalhando. Mas o Ron usa o neutralizador e diz que ele vai cuidar para que aquele sangue não o machuque. Então, rapidamente, o Ron lida com a situação. Ele fala que esterilizou todo o sangue e despachou aquelas células, né, espectrais para o limbo. E aí o Rick pergunta, então agora está tudo bem? Né? O Ron
não recebe muito bem essa pergunta. Ele falou, né? Tudo bem? Você fala, teve uma batalha, né? Mortal aqui, vidas foram perdidas, há corpos para enterrar que não serão identificados, né? Há um horror, né, sobre a Terra aqui, né, desde a chegada dos espectros. Ele fala, agora eu examine a sua pergunta, humano, né, e então me pergunte se tudo está bem. Aí o Rick percebe que ele acabou, né, não sabendo lidar muito bem com as palavras naquele momento. Mas o Ron também, né, ele está um pouco ah, nervoso ali, né, decepcionado por não ter conseguido salvar, né, mais vidas. E aí, o que vai acontecer depois, né? E o Rick Jones que apareceu nessa história, será que ele vai se juntar ao Ron? Isso você vai saber se assistir o próximo episódio. Inscreva-se, compartilhe.